Olá, bem-vindo para o vídeo 3 do módulo 2 e aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre as limitações como pauta no jornalismo de soluções. E aí é importante a gente identificar o seguinte, vamos aí em partes, trazer evidências de uma resposta, focando nas limitações, pode ser sim uma produção de jornalismo de soluções, mas é importante que as pautas de jornalismo de soluções percorram os 4 pilares. A gente já falou bastante sobre eles, mas é bom resgatar. A resposta a um problema, ou seja, eu falo do problema, mas também da resposta. Eu trago evidências da sua efetividade, trago insights, ou seja, detalhes para que possam inspirar a possível replicação ou cobrança ou engajamento disso em outros territórios. E por fim, as limitações. E quando eu falo em limitações, ela é bastante importante para a gente se afastar um pouco mais e ter um jornalismo mais com uma apuração um pouco maior e demonstrando inclusive um certo distanciamento daquele assunto, daquela resposta. Bom, e aí como exemplo eu comento com vocês um pouquinho sobre uma reportagem que eu produzi para o Amazônia Vox, inclusive foi a primeira de jornalismo de soluções efetivamente que a gente trabalhou para esse projeto, em que fala sobre a cobertura de pré-natal em comunidades ribeirinhas da Amazônia. Veja como é uma fatia bem menor. E aí é bom contar a história da história. Teve uma chamada do Dart Center com a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, em que buscava propostas de reportagens que pudessem abordar os desafios da primeira infância no Brasil. Eu inscrevi e para inscrever eu conversei com uma pessoa especialista perguntando qual é o problema mais comum e que tem resposta e que não deveria ser porque é uma questão, aspas, muitas aspas, mais simples. E essa pessoa me indicou, você dá uma checada nos dados de pré-natal, você vai achar coisa interessante ali que merece ser reportada. Ok. Então, quando eu escrevi a proposta da pauta, já foi com esse recorte. Eu quero falar sobre números e dados da cobertura pré-natal no Brasil, em especial na Amazônia. Já foi feito um recorte, só que eu botei essa fatia um pouquinho menor durante o desenvolvimento do projeto, que inclusive teve a mentoria da Paula Perim, que é uma jornalista bastante experiente e me auxiliou bastante. Ao observar os dados e beber na fonte do SUS e a própria Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, para quem se interessa por esse assunto, tem muito material robusto de pesquisa, um deles é o Primeira Infância Primeiro, que você tem uma série de mapas, de dados de todos os municípios do Brasil, e ali é uma fonte quase inesgotável de possíveis pautas. Então eu fui no recorte pré-natal. E por quê? Justamente porque esse especialista me alertou. É um assunto que são consultas, ou seja, é um acompanhamento que evita um gasto maior em situações mais delicadas, inclusive de internação, e ele impacta, uma cobertura pré-natal adequada, ele impacta em índice de mortalidade infantil, índice de doenças da mãe e etc. Bom, foi feito esse recorte. E aí você tem a Amazônia, é gigante, são 9 estados da Amazônia Legal, você tem um recorte por povos tradicionais, povos indígenas, você tem um recorte nas cidades, você tem cidade mais urbana, urbanizada, você tem cidade mais rural, você tem cidade mais ribeirinha, e aí eu busquei primeiro verificar os dados, e aí achei um dado que impressiona negativamente. Dos 100 municípios do Brasil com piores indicadores de cobertura pré-natal adequada, de 100, 95 estão na Amazônia Legal. Esse é um dado forte. E adequada consideramos aí esse outro recorte, não é só cobertura pré-natal, é cobertura de 7 ou mais consultas que várias fundações indicam como a adequada, que daí você tem um acompanhamento mais próximo. Ok. E aí você tem um dado negativo, 95 de 100 municípios com pior taxa de cobertura pré-natal estão na Amazônia. Ponto. Isso já seria uma manchete de um jornalismo tradicional. Mas a gente buscou ir além. Lembra, a gente estava fazendo um jornalismo de soluções. Então eu busquei verificar municípios que ao longo dos anos tivessem apresentando uma melhora, ainda que não fosse perfeito, ainda que estivesse abaixo da média nacional, ainda que estivesse inclusive abaixo da média estadual, que também na média dos estados da Amazônia é bem abaixo da média nacional, que também não é das melhores do mundo. Bom, definido esse recorte, foi feito um novo recorte. Eu moro em Belém, na capital do estado, mais ou menos próximo do município de Abaetetuba, que é um município histórico, clássico de Amazônia. Você tem o centro urbano, mas você tem muitas comunidades ribeirinhas em ilhas. E verifiquei que no município de Abaetetuba ele vinha, ano a ano, aumentando as taxas, a taxa de cobertura pré-natal na cidade em geral.
e fui investigar por quê. Consegui um contato e a pessoa me trouxe as informações de que, entre as iniciativas, uma delas foi um investimento que veio com aporte também do Ministério da Saúde para a implementação de um barco-hospital que percorria a região das ilhas para oferecer atendimento médico, atendimento de saúde, e entre esse atendimento tinha a questão do pré-natal. Conversei então com o coordenador da UBS Fluvial, Unidade Básica de Saúde Fluvial, que me apresentou números de um aumento considerável do número de consultas. Pronto, então, e eu estou contando isso porque você tem pesquisas que mostram essas taxas, e aí eu não fui buscar, eu foquei no problema, joguei luz no problema, e é um dado forte, que 95 dos 100 piores estão na região. E uma curiosidade, dos 100 melhores, tem só 2 na Amazônia. Bom, a gente buscou então o dado que mostra um problema, mas aí eu busquei um município que estava dando resposta, ainda que não fosse o melhor deles, mas ele vinha ano a ano apresentando melhorias. Conversei com outra pessoa que me trouxe uma, aspas, novidade, uma questão um pouco mais local, de que você tem um barco que é também hospital, para atender comunidades. E aí sim, que combinado, fui a campo, passei 2 dias nesse barco, junto com o fotógrafo, filmmaker, o Marcelo Leles, e a gente produziu a reportagem. E aí você tem que ter esse cuidado o tempo todo, de que eu conto o problema e conto a resposta. Um barco equipado, com equipe médica, equipe agentes de saúde, você tem uma agente comunitária local, que faz um trabalho incrível, a Rosana, de identificar as mães, de levar elas para fazer a consulta. Muitas vezes ela pega a rabeta, que é um tipo de embarcação aqui pequena, vai até a casa da pessoa, pega e leva lá para fazer a consulta nos dias. Eles têm um trabalho muito interessante de WhatsApp, em que eles, com uma certa antecedência, divulgam quando a embarcação vai estar naquela comunidade, assim as pessoas já se preparam, já se organizam. E também o conhecimento do coordenador, que é ribeirinho, para algumas situações, e isso é um ponto importante dessa resposta, conhecer muito a maré, conhecer o ritmo do rio. Então, como a médica comentou numa reportagem, não adianta a gente se programar com horários fixos, horários que são padrões numa cidade, porque aqui as pessoas se deslocam com embarcações, dependem do rio. Então não adianta eu colocar a equipe toda de prontidão num horário em que eu não tenho vazão, não tenho como as pessoas irem, porque o rio está baixo. Então eu preciso considerar a questão da maré. São questões particulares e locais que é importante detalhar. E aí a gente trouxe as limitações também. Então você tem uma embarcação que faz esse trabalho, e você tem a região das ilhas, em que você tem, para tentar explicar para quem não conhece o território, você tem várias ilhas e elas se cortam, cruzam com um rio que passa de um lado e de outro. Então num mês essa embarcação vai cobrindo e atendendo as comunidades de um lado, no outro mês ela cobre do outro lado. Aí a gente já identifica uma limitação, afinal de contas o pré-natal é todo mês. Se ele vai num mês numa, no outro na outra, ele só retorna para essa primeira comunidade aqui 2 meses depois, já é uma limitação. Outro ponto que as equipes lá falaram era da questão também de equipamentos, de internet, de segurança inclusive dos profissionais que estão ali, e a comunidade também relatou esse problema, a questão de estar a cada 2 meses, e também a questão da equipe, que muitas vezes acaba criando filas, etc. E aí, conversando, pedindo esse retorno da prefeitura sobre a questão do investimento, eles demonstraram que tem uma arrecadação baixa e que o Ministério da Saúde envia é insuficiente perto do investimento, então eles têm que aportar mais recursos. Mas que fazer o atendimento só na cidade não resolve. E as pessoas contam que antes elas tinham que gastar até R$50, R$40 para se deslocar até a cidade e retornar para fazer uma consulta, então acabava isso limitando, elas acabavam não indo. Então o barco hospital foi importante, ele é importante, é uma resposta que deu números, que aumentou esse atendimento, mas que tem limitações, que precisam ser atacadas. Isso deu uma certa afastada. E esse conteúdo você pode conferir, a gente produziu com texto, com fotos, com vídeo, inclusive um documentário que foi exibido no Futura, em que a gente busca mostrar um problema sério, grave, que é a questão da cobertura pré-natal, mas a partir de uma resposta, mostrando que é possível melhorar os indicadores com algo mais específico, conhecendo o território e a particularidade dele. E aí você pode fazer outros recortes possíveis, né? Questão do pré-natal nas cidades, em comunidades e povos indígenas, quilombolas, enfim, na periferia das grandes cidades. Então você tem uma série de outros recortes. Nesse a gente escolheu um
que era de um município que está atacando a questão dos povos ribeirinhos. E aí a gente conseguiu demonstrar não só a resposta, mas também a solução. Espero que com essa ilustração você já consiga identificar possíveis limitações. Então, quando você conversa com as pessoas, vai a campo, você consegue identificar e encontrar as limitações que precisam compor uma matéria de jornalismo de soluções para que ela seja caracterizada efetivamente como tal. E um outro caminho é você contar como uma resposta X não deu certo num determinado território. E aí, como disse em outros vídeos, você tem um certo cuidado para não estar com um foco muito maior no problema, na limitação e acabar apontando o dedo quando muitas vezes foi um experimento que não deu certo, e os erros, as falhas também podem instruir, podem também qualificar em debate sobre o assunto para que outros não cometam as mesmas falhas. Claro que se tiver questão de desvio, questão de crime, aí é crime, tem que ser demonstrado de outra maneira, não pelo jornalismo de soluções. Esse é um caminho interessante. Então, nesse segundo módulo, a gente buscou apresentar um pouco mais de como aplicar o jornalismo de soluções, levando ele no nosso cotidiano. Uma mudança de visão para as pesquisas, olhar mais para as fatias, buscar os desvios positivos e contar as histórias. Espero que vocês tenham gostado. Vou ficar bastante de olho nos fóruns, porque dali devem sair boas histórias, outros relatos. Incentivo vocês a participar dos fóruns contando situações desse tipo. E a gente se vê então no terceiro módulo. Lembrando que esse aqui ainda tem algumas entrevistas que eu acho que é bem interessante para conhecer mais sobre o assunto. Até mais. Obrigado.